Boa noite, irmãos. É uma alegria poder estar aqui nesse lugar de honra, mas eu confesso aos irmãos que nesse momento não era o que nós desejávamos. Nós, como diretoria, sonhamos muito, oramos muito para que o nosso presidente pudesse falar-nos. E até semana passada eu resistia diante de Deus e orava, porque o nosso desejo era vê-lo aqui conosco. E durante um bom tempo, a nossa diretoria deliberou com ele, e após a sua internação, nós ficamos aguardando o movimento dos céus, o movimento das igrejas em oração, pedindo ao Senhor que pudesse curá-lo. Então, quando se aproximava ainda mais, já com todo direcionamento, toda diretriz para o nosso congresso deixada por ele, nós então entendemos que deveríamos nos preparar para estar aqui. Eu sempre sonhei com esse dia, irmãos. Eu amo a minha convenção, aprendi a amar a ordem e sempre sonhei com esse dia, mas não assim. Mas aprove ao Senhor que para esse tempo nós, como diretoria, estivéssemos aqui. Então eu quero, em nome do nosso presidente, em nome da nossa diretoria, compartilhar com os irmãos o nosso coração. Desde quando pensamos esse tema, desde quando sonhamos com o nosso congresso, rever os amigos, eu estou vendo aqui muitos amigos queridos aqui da nossa associação, alguns ali de Resende, outros aqui de perto, de longe, e é muito bom estar aqui. Mas eu quero compartilhar o meu coração, de maneira talvez simplista, mas compartilhar o coração, porque eu acho que é isso que faz a diferença nas nossas vidas. Então, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 1. Nós vamos ler o verso 1 até o verso 9. E agora, pastor, ouça a voz do Senhor. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepara-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel, e todo lugar em que puserem a planta do pé, eu a darei a vocês, como prometia Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o Mar Grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele de dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado
porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andares. Vamos orar? Senhor, é muito bom estar aqui. Estar aqui é estar celebrando o propósito do Senhor nas nossas vidas. Porque muitos ficaram pelo caminho. Muitos amigos queridos, familiares, muitos pastores. E se nós chegamos até aqui e hoje podemos contemplar, ó Deus, a Tua face também aqui neste lugar, é porque há um projeto no Teu coração, há um propósito do Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esclareça a nossa consciência, para que tenhamos, ó Deus, certeza do propósito, e assim permaneçamos todos no poder do Espírito Santo, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Em nome de Jesus. Amém. E agora, pastor, ouça a voz do Senhor. Após a morte de Moisés, esse é um texto muito conhecido, após a morte dele no deserto, o povo precisa continuar a sua jornada, precisa vencer o luto, precisa começar um novo ciclo na vida e precisa avançar sobre a orientação do Senhor. Só que não era fácil, porque o tempo era de extrema dor. Esse momento era um momento de muita tristeza, de muita lágrima e muita expectativa, porque a dúvida pairava sobre eles. O líder abençoado por Deus não volta de uma saída ao deserto. E eles não estavam preparados para isso. Eles não se prepararam, Deus não avisou previamente. As coisas simplesmente aconteceram. O inesperado aconteceu, porque a vida, ela é vivida, mas nós, por não termos o controle da mesma, nós estamos suscetíveis ao inesperado. Nós estamos suscetíveis ao controle de Deus. E Deus controla independente de nós. Deus faz independente de nós. O problema é que muitas vezes, diante desse inesperado, diante dos conflitos da vida, nós não sabemos o que fazer. O problema é que em muitos momentos da nossa caminhada, eu assumi a primeira igreja batista em Rio Bonito, em um domingo, numa festa muito bonita, numa sexta-feira, e no domingo tive o primeiro culto com a igreja. Na semana seguinte, lockdown, fecha tudo. Eu não conheço quase ninguém me conhece, e naqueles meses saíram manchas vermelhas na minha pele, o sistema nervoso borbulha dentro de nós, as incertezas batem no nosso coração, e a única coisa que nos resta é buscar ouvir a voz de Deus, porque Ele tem o controle de tudo, Ele sabe de tudo, e nós muitas vezes não sabemos de nada. E por não sabermos muitas vezes a vontade dEle, nós ficamos, meus irmãos, vagando pelos mares bravios. Nós nos assustamos com os ventos inóspitos da vida que batem contra nós o tempo todo. Sejam eles nas batalhas espirituais que nos cercam, sejam eles nos conflitos familiares, muitos que são vividos todos os dias por nós, mas fato é, meus irmãos, que todos nós somos alcançados por esse inesperado e precisamos continuar. O que acontece aqui de maneira inesperada? À vista da terra prometida, Moisés falece e Josué recebe a missão de liderar Israel, de atravessar o Jordão, de entrar em Canaã. Humanamente, era um movimento de extremo abalo, por duas coisas simples e, ao mesmo tempo, muito fortes. Deuteronômio 34:10 vai dizer que nunca se levantou profeta em Israel como Moisés, com que o Senhor houvesse falado face a face. Ele era um líder diferenciado. Deuteronômio 34, verso 8, afirma que o povo, por amá-lo demais, chorou a noite toda, chorou o dia todo, e isso noite e dia durante 30 dias. O texto você conhece, eles iam no campo
procurar, voltavam, iam, voltavam, nada acontecia. Os planos pararam, os projetos pararam, o povo não sabia o que fazer. E é nesse ambiente de luto e de dor sem precedentes, meus irmãos, que eles precisam avançar, que eles precisam conquistar, mas o avanço e a conquista cessam por um momento. Eles não retrocedem, eles não avançam. E agora? E quando não há respostas, e quando não há soluções, e quando não há saídas, é que Deus fala, Josué. E é interessante que o texto começa, e esse livro todo começa com essa certeza de que Deus falou. E quando Deus fala, meu irmão, tudo se organiza. O texto poderia iniciar-se com o seguinte título: Deus organizando as coisas. Nós somos falhos, fracos emocionalmente, nós temos medo do amanhã, nós sentimos muitas vezes o peso da responsabilidade pelas pressões que nos cercam, mas Deus está sempre ali organizando tudo. E, meus irmãos, Deus fala, tudo se organiza, e alguém disse que a sabedoria mora no ouvir. O ato de ouvir pressupõe o verdadeiro diálogo. E é nesse processo de ouvir, quando eu realmente ouço, eu ouço o que alguém me diz e não aquilo que a pessoa apenas fala. Plutarco, filósofo, biógrafo, no ano 100, no seu pequeno ensaio, ele escreve sobre a retórica do ouvir, arguindo que o indivíduo, ao ouvir, aprende mais a pensar do que a falar. E não basta ter ouvidos para ouvir o que o outro diz, escutar é uma arte, porque nem todo mundo sabe como escutar a verdade. Ele também diz que escutar é processar aquilo que se está escutando, é dar significado, é fazer um esforço para tentar compreender e até mesmo se sentir no lugar do outro a partir daquilo que foi compartilhado. Ainda Heráclito, filósofo, afirmava que ouvir é o verbo dos verbos, porque dele depende a apreensão da linguagem. Se você não ouve bem, você não fala bem. Se você não é um bom ouvinte, você não é um bom comunicador. E ouvir nesse sentido transcende a mera audição sonora. Talvez nós precisamos aguçar no coração Tiago, capítulo 1, versículo 19, e ter gravado no nosso coração: amados irmãos, tenham isso em mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Nós invertemos tudo, nós nos tornamos iracundos, nós queremos falar, nós queremos o tempo todo ser ouvidos, quando na verdade, meus irmãos, a sabedoria mora no ouvir. John Maxwell diz que bons líderes sempre serão bons ouvintes. O texto está dizendo que Deus fala e Josué ouve. O interessante, meu irmão, é que Josué também estava abalado. Ele era ajudante, auxiliar, direto de Moisés. Quando Moisés subia para orar, ele estava junto. Ele era alguém de uma intimidade quase que familiar, de uma aliança diferenciada. Ele também estava abalado, mas o seu abalo não o impediu de ouvir a voz de Deus. O seu abalo não o impediu de discernir o que Deus queria e de obedecer a Deus. O interessante, meus irmãos, é que aqui eles estão aprendendo a lidar com o tempo de Deus, coisa que talvez nós tenhamos muita dificuldade também. As coisas aqui na terra não são eternas. As pessoas não são eternas. As pessoas são passageiras. Deus cria o tempo e sujeita todas as coisas a Ele. O reino de Deus é um reino dinâmico, é um reino que está em movimento, mas é um reino que depende daquilo que Deus já gerou na eternidade. A W. Tozer, grande pastor, dizia que Deus não se curvou à nossa pressa nervosa e nem adotou os métodos de nossa mera mecânica. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo.
tempo para ouvir a sua voz, tempo para falar com Ele, tempo. E nessa correria desenfreada, muitas vezes o que nós menos temos com Deus é tempo. Eu li um livro, O Pastor Imperfeito. Se você não leu esse livro, leia. E foi um bálsamo para a minha alma. Porque eu descobri que eu não estava sozinho. O pastor imperfeito é aquele que é de verdade. É aquele que tem limitações, é aquele que reconhece as suas fragilidades. E é aquele que não deseja ceder aos holofotes que muitas vezes nos fazem usar capas. Não é aquele que tende a ceder aos holofotes, aos desejos desenfreados do povo em oferecermos alguma coisa, quando na verdade nós não podemos ser pastores de alguma coisa. Nós precisamos ter autoridade daquilo que Deus deseja fazer, a hora que Deus deseja fazer. E meus irmãos, Jó no capítulo 8, versículo 9, ele também diz que os dias aqui nessa terra não passam de sombra. Jó no capítulo 14, versículo 5, os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número dos seus meses e estabelecestes limites que ele não pode ultrapassar. Não tem como. Deus organiza tudo com pandemia ou sem pandemia. Já estava escrito na eternidade. Deus já havia determinado tudo. O problema é que nós, meus irmãos, perdemos o chão. Nós perdemos o equilíbrio. Nós perdemos muitas vezes a coragem. E nós ficamos perdidos sem saber o que fazer e nem como fazer. Talvez Efésios 5, capítulo 15 e 17 precisa ser vivido. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Remir, usado metaforicamente, significa não perca tempo. Meus irmãos, nós não podemos perder tempo, a vida passa muito rápido. O ministério passa muito rápido. Nós não podemos perder tempo com a nossa família. Nós não podemos perder tempo com os nossos filhos no sentido de dedicar-lhes pouquíssimo tempo. Nós precisamos ganhar tempo com eles. Nós precisamos investir tempo neles, investir na igreja, investir no estudo, em ouvir a voz do Senhor sobretudo. Meus irmãos, nós precisamos viver sobre essa perspectiva de que as coisas passam muito rápido. Não é tempo de lamúria, não é tempo de reclamações. Por quê, Josué? Porque Canaã ainda precisava ser conquistada. Existe uma obra tremenda que Deus ainda vai realizar, amém, meus irmãos? Existe uma obra tremenda na sua família, na sua localidade, na sua igreja, que precisa ser concluída e Deus conta conosco. E agora, Josué, continue a obra, ouvindo a voz de Deus, mas continue a obra. Eles precisavam passar o Jordão, uma fronteira natural entre Israel e a Jordânia. Nasce na encosta do Monte Hermon, passa pelo Mar da Galileia, deságua no Mar Morto, 5,20 metros de profundidade, 18,30 de largura, uma barreira humanamente difícil de ser transposta. Só que existia uma coisa aqui que eles não sabiam. Deus já estava arquitetando tudo, preparando tudo, para que eles passassem com os pés a seco, e eles não sabiam. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós firmamos no propósito, quando nós não desviamos nem para a direita nem para a esquerda, quando nós fazemos aquilo que devemos fazer, Deus vai nos surpreender mais adiante. Aquilo que é empecilho aos nossos olhos pode ser um tempo de grandíssimo milagre de Deus, para que a obra avance, para que a família avance, para que a igreja avance. Eles não sabiam, mas Deus faria com que eles passassem a seco. O que eles precisavam fazer então? Acreditar, meus irmãos, que Deus estaria com eles. E isso seria e deve ser suficiente para todos nós que precisamos passar o Jordão. Deus fala a Josué,
Josué fala ao povo e mais um milagre acontece. O povo acredita. Olha que coisa linda. Josué, na sua juventude, o seu desespero de ter que assumir em um momento nevrálgico, o mesmo Deus que estava cuidando para que eles passassem com pés a seco, estava cuidando do coração de Josué e do coração do povo. Talvez você chegou aqui com muitas expectativas, e agora, Deus está cuidando de tudo. Meus irmãos, Deus está cuidando do coração de Josué e do coração do povo. Eles não tiveram o que existe muito no meio no qual nós estamos inseridos. No grego nós chamamos de esclerocardia, que é a palavra grega para teimosia e para dureza de coração, coração empedrecido, endurecimento. Não houve isso. Josué falou com eles o que Deus havia mandado e eles foram. Talvez você está achando que uma mudança que Deus está direcionando você a fazer na igreja, uma mudança ministerial, talvez você pense, vai ser muito difícil, vai nada. Quando Deus está no controle, Ele já cuidou de tudo. Josué capítulo 3, verso 17, também nos chama atenção, porque diz o texto: porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto atravessando o Jordão. O que me chama a atenção é que o Rio Jordão só se abriu para que o povo passasse depois que os sacerdotes entraram. Os sacerdotes entraram ainda com água. Não é à toa, meus irmãos, que o Ministério da Saúde já declarou que os agentes de segurança morreram muito. Os profissionais de saúde também morreram muito. Mas quem morreu mais foram os pastores. Porque o pastor sempre entra no rio ainda com água. Quantos velórios? Não pode ter contato com ninguém com Covid. Quando alguém morria, o povo esquecia de tudo, menos do pastor. E o pastor tinha que ir lá, porque se ele não tivesse comorbidade, se ele não tivesse dificuldade, ele tinha que ir. Quantos velórios nós fizemos? Nós pisamos na água e vamos continuar pisando, meus irmãos. Amém, queridos? Porque nós temos um Deus que tem um propósito. Se o propósito dele é que nós estejamos nesse momento, nesse lugar, estejamos, pois, porque Deus nos honrará. Meus irmãos, se o pastor não ouvir a voz do Senhor, ele vai pisar em falso. Josué ouviu a voz de Deus e isso foi suficiente para ele. A minha oração é que nessa semana, quando vamos ouvir aí mestres, doutores, vamos ter reflexões muitas e vamos beber do céu aqui, com certeza, é que além da reflexão da palavra para hoje, de pastores para hoje, nós possamos todos ouvir a voz de Deus. Porque Deus vai nos dar aquilo que é necessário para hoje. Seja de palavra, seja de unção, seja de autoridade, seja de graça, Ele vai nos dar porque Ele prometeu. Algumas verdades, então, irmãos, importantes aqui nesse texto, eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira delas é que Deus continua falando ao seu povo. O mesmo Deus que falou com Josué, que falou com Moisés, é o Deus que fala no nosso coração. Mateus capítulo 6 é muito verdadeiro quando ele diz: entra no quarto, fecha a porta, fala em secreto ao Deus que vem em secreto e te recompensa segundo as suas necessidades. Deus está olhando para nós. Eles não sabiam, mas Josué estava sendo preparado por Deus. Josué estava nos planos de Deus. Deuteronômio capítulo 34, versículo 9, ele estava cheio do espírito de sabedoria, porque ele era discípulo de Moisés. E a questão, meu irmão, não era se o povo obedeceria, porque eles já haviam feito isso antes. A questão aqui, nesse contexto, o clímax aqui, é
que Deus está falando e Josué está ouvindo. E eles só atravessaram o Jordão porque Deus falou. E quando Deus fala, o luto acaba e a caminhada é retomada. Quando eu fui para Rio Bonito, eu tive os meus encontros com Deus de incertezas. Minha esposa, logo em março, eu tomei posse em março, finalzinho de março ela tem Covid, precisa ser internada. Eu fico dentro de casa com as crianças, lockdown, sem saber o que fazer. E eu chorei muito, molhei muito o quarto da minha casa diante do Senhor, pedindo a Deus. E Deus falou ao meu coração que Ele nunca leva as pessoas a lugar nenhum aonde a glória dEle não possa sustentá-las. E isso tomou meu coração, encheu de esperança. E, meus irmãos, nós seguimos fazendo a obra e vencendo esse tempo difícil. Porque quando Deus fala, tudo fica mais fácil. É tempo de ouvirmos a voz do Senhor. Deus fala com Moisés no meio de uma sarça, quando ele estava pastoreando as ovelhas, e ele retoma o projeto de Deus na sua vida. Deus fala com Abraão e o conduz, mostra as estrelas do céu e diz: assim vai ser a sua descendência. Deus fala com Elias dentro de uma caverna, acaba com a depressão que roubava-lhe a visão. Deus fala com Jeremias quando ele estava inseguro: vou colocar minha palavra na sua boca. Deus fala com Moisés face a face, e agora Deus está falando com Josué. Esse ambiente não era estranho a Josué. Êxodo 24 diz que quando Moisés subia ao monte de Deus, Josué também subia. Você talvez não saiba e veio para cá com muitas incertezas, mas Deus está cuidando de tudo. Tem gente sendo preparado por Deus para te ajudar. A obra continua sendo dele. Quando o caos se apresentar, Deus estará lá para organizar as coisas. O profeta Isaías já disse, Isaías 41, versículo 13: pois eu sou o Senhor teu Deus, que te segura pela mão direita e te diz: não temas, porque eu te ajudarei. Outra questão interessante, outra verdade importante que precisamos pensar à luz do texto é que não pode faltar força e coragem para o propósito. O verso de número 6: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos teus pais. Seja forte e corajoso. Deus está orientando aqui, irmãos, os limites onde a conquista se daria. E Ele está dizendo: olha, eu estou com você, mas você precisa ser forte, corajoso, porque você não vai fazer qualquer coisa, você vai fazer esse povo herdar a terra. E Ele está fazendo parte do projeto de Deus. Deus está chamando Josué para o projeto que é dele. E qual era o projeto? Deus está dizendo: vou dar a terra e você vai conduzir o povo. Não tem como conversar, não tem como dialogar, não tem pergunta. Deus falou e Ele sabia o que Ele ia fazer. Nós não podemos, meus irmãos, nesse tempo ou em qualquer outro tempo da nossa vida, ficar sem saber o que fazer. As maiores crises ministeriais, as maiores crises da nossa vida se dão quando nós ficamos perdidos, sem ter consciência e compreensão daquilo que Deus espera de nós. As promessas de Deus vão se cumprir, os projetos de Deus não acabaram para nós, por isso estamos aqui. Porque Romanos 8, 28 diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Colossenses capítulo 1, versículo 16, interessante, diz: pois tudo, absolutamente tudo nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, todas as coisas começam nele e nele encontram propósito. Rick Warren dizia que se você deseja saber por que você está aqui no planeta, você precisa começar em Deus. Josué, meus irmãos, aprendeu isso e não podia colocar seu coração em outra coisa que não fosse realizar o que Deus havia entregado nas suas mãos. O que Deus te chamou para fazer? Você tem investido tempo para se aperfeiçoar,
para fazer o que Deus mandou você fazer? Ou você está perdido, como um cego no meio de tiroteio, com medo? Uma vez um jovem pastor me disse: pastor, como é que é depender da igreja? Eu falei: repete, por favor. Ele falou assim: eu não sirvo para ser pastor presidente de nenhuma igreja. Eu falei: por quê? Porque eu não sei depender da igreja. Eu falei: então volta e aprende de novo, porque quem disse que eu dependo da igreja? Esse pastor, ele é um excelente exegeta, hebraísta, mas investiu em tudo, menos em ferramentas ministeriais. Se tornou técnico em uma área, técnico em outra, e ministerialmente foi ficando para trás, com medo de depender de homens, quando na verdade quem o chamou não foram os homens, foi Deus, e no meio da caminhada ele perdeu a visão. Se Deus te chamou, meu irmão, se Deus nos chamou, Ele vai nos sustentar, porque a sua graça é suficiente para nós. Meus irmãos queridos, Josué aprendeu isso. E ele não podia colocar seu coração em outra coisa que não fosse realizar aquilo que Deus havia entregado em suas mãos. Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da nossa vida? Eu pensei muito nesse tempo: Senhor, por que nós ficamos aqui com vida? Tanta gente boa morreu, mas não morreu simplesmente porque o Covid veio, assolou, não, estava escrito, Deus havia determinado, há um processo no céu, há um tempo de Deus para todos nós, mas o Covid abalou nosso coração. E eu fiquei pensando: Senhor, eu tive Covid, minha família teve, meus filhos tiveram, Senhor, por que nós estamos aqui? Qual é o teu propósito? Passemos o Jordão. Há um propósito para isso, irmãos. E aí eu afirmo: há pastores para esse tempo? Sim. Há palavra para este tempo? Sim. Porque há um Deus para esse tempo e para qualquer outro tempo. Entender qual é o propósito de Deus nisso tudo, talvez, meus irmãos, seja o caminho para continuarmos a nossa caminhada. A palavra propósito do latim significa aquilo que eu coloco à frente, aquilo que vem primeiro. E o filósofo alemão Hegel, ele, no seu conceito de alienação, ele vai dizer que se refere a tudo aquilo que eu produzo, mas eu não compreendo a razão, eu não sei o propósito. Eu faço muita coisa, mas eu não sei por que eu faço. Talvez seja um tempo de você passar em revista o seu ministério. Talvez seja um tempo de você passar em revista a sua vida como pai, como marido, como esposa, a sua vida como pastor, você passar em revista e rever os propósitos de Deus na sua vida e ver se você está fazendo tudo com força e coragem para cumprir aquilo que Deus chamou para fazer. O desconforto, muitas vezes, de muitos de nós, está aqui na alienação. Perdemos o propósito. Esquecemos muitas vezes, e eu me lembro até hoje do seminário. Primeiro dia de aula, é de praxe, os professores, e naquele mês todo professor faz a mesma pergunta: por que você está aqui? O que você está fazendo aqui? E muitas pessoas falaram: não, eu não sei, eu estou aqui porque eu quero aprender mais. Outros diziam: eu não sei, eu vim aqui para ver o que Deus vai fazer. E eu tinha convicção que Deus tinha me chamado para o ministério. Eu dizia: eu vou ser pastor. E o que me chamou a atenção é que todos aqueles que disseram que não sabiam o que estavam fazendo ali, ficaram no meio do caminho. Se tornaram alienados à vontade de Deus. E isso traz confusão existencial, declínio, distanciamento, morte espiritual e perda de propósito. Josué sabia o que Deus estava fazendo. Deus não deixou ele perdido. Deus falou: eu vou dar a terra para o povo, você vai passar o Jordão e você vai guiar o povo. Vai lá, comanda, dá a ordem e faz a obra. E em terceiro lugar, meus irmãos, outra verdade que precisa ser avaliada por nós nesse tempo é a necessidade de obediência. O verso 7, ele diz: tão somente seja forte e corajoso. Ele repete o verso 6. Mas agora
ele acrescenta: e tenha muito cuidado em fazer tudo segundo a lei que o teu servo Moisés lhe ordenou. E, meus irmãos, ter muito cuidado exige de nós obediência. A força e a coragem nos mantêm no propósito, nos ajudam a obedecer toda a lei. Mas o sucesso do ministério seria em se manter firme, em ter cuidado. E passar o Jordão, então, meus irmãos, significava avaliar o quanto de obediência existia em Josué e o quanto de obediência, o quanto de coragem e força para obedecer existem em nós. Como obedecer sem saber o que fazer? Força, coragem e cuidado em obedecer precisam andar juntos. Porque nós só seremos bem-sucedidos se isso acontecer. E você sabe, por exemplo, no início do ministério, nós temos muita força. No início do ministério, nós jogamos nas 11. Temos força, coragem. Fazemos tudo e muito mais. Zelamos, somos corajosos. Só que o tempo passa e nós cometemos o erro de achar que a obra de Deus só pode ser feita com força e coragem. Esquecemos do cuidado. Esquecemos do zelo. E quando esquecemos isso, nós passamos a ouvir os holofotes. Nós passamos a querer responder os desejos desenfreados do povo, insaciáveis. E paramos de ouvir a voz do Senhor. O profeta Zacarias já preconizou no capítulo 4, versículo 6: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Josué, ele precisava falar, meditar de dia e de noite. Por quê? Porque senão a gente acha que é poderoso, irmãos. Agora o líder sou eu. Deus falou comigo. Vamos passar o Jordão, e todo mundo quietinho. Ele precisava de coragem, de força e de zelo para fazer o que Deus havia dito que ele deveria fazer, não o que ele queria. Esse tempo, meus amados irmãos, foi um tempo muito atípico para muitas coisas. Nós fomos privados de muitas coisas, menos da palavra de Deus, menos do amor de Deus, menos da graça e da misericórdia de Deus. Ninguém nos impediu de ter o nosso prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Ninguém. O governador fechou, tudo fechou, lockdown, uma confusão, ninguém sabia o que fazer, mas a palavra sempre esteve ali. O prédio fechou, lockdown, aumento de contaminação, fecha de novo, abre, fecha de novo. E nada disso tirou a palavra do lugar dela. Dr. Charles Spurgeon dizia que a Escritura é o único campo no qual cavamos a procura de Deus. Mas por que damos tão pouco tempo a ela? Eu tive o privilégio de, nesse período, escrever um livro, por ver o desespero de todo mundo, e me lembrar que o meu Jesus e o seu Jesus prometeu que estaria com a gente, todos os dias. E eu escrevi uma provocação pastoral, e na página 45 desse livro, Emanuel, que está aqui, eu disse: andar com Jesus e negligenciar seus ensinos é estar em oposição à vontade de Deus e viver iludido.
Meus irmãos, se é a Bíblia que nutre vida para a igreja, se ela bombeia vida pelo corpo, deveria ser o centro de tudo, inclusive da nossa vida. Josué não podia criar seu próprio caminho. O projeto era de Deus, ele estava cooperando. E aí vem a palavra ambição, ela vem de ambire, de ambiente. Não é à toa, significa mover livremente. Mas a raiz dessa palavra significa criar seu próprio caminho no deserto. E quem comete essa loucura deixou de ouvir a Deus há muito tempo. Quem dita o caminho ao Senhor, amém, irmãos? E eu quero caminhar para o final dizendo-lhes que você conhece a história. Como eu disse, eu vim abrir o coração, porque isso me sustentou. E tem me sustentado, e eu sei que te sustentou também. No capítulo 3, a Bíblia diz que Josué vai e faz exatamente o que Deus mandou. Ele faz com zelo e com cuidado. O Jordão se abre e o povo vive o milagre. Só que no capítulo 5 você vai ver que Deus vai falar com Josué de novo. Josué vem à presença de Deus. E Deus diz a ele: tira a sandália dos seus pés. E o que ele faz? Ele tira. Você pode ter a função que for, você pode ter o cargo que for, você pode galgar em Deus ministérios maravilhosos, você pode vivenciar milagres terrivelmente, absolutamente terríveis aos olhos humanos, você pode ser o que for, mas diante de Deus, tira as sandálias dos seus pés. E sabe o que eu aprendo, irmão? Ele já era o cara. Mas Deus continuava sendo Deus dele. Muitas coisas na nossa vida e no nosso ministério não acontecem porque a gente tenta criar o nosso próprio caminho. Josué enfrentou batalhas terríveis em Jericó, em Ai, ele manteve a aliança com o Senhor. A Bíblia diz que ele dividiu as terras e ele com 110 anos morre. Josué 24, 29. Josué 24, 31 diz, afirma que serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Olha que coisa linda! Ele teve cuidado de falar desse Deus para o povo. E a Bíblia diz que no final da sua vida o povo conhecia esse Deus. O povo conhecia os milagres de Deus. O povo vivenciava essa coisa linda e maravilhosa da história deles. Eu aprendo, irmão, que obedecer é bênção para nós. É bênção para os nossos. E é bênção para aqueles que caminham conosco. Concluo dizendo, e agora? Nós precisamos continuar a ouvir, a agir e a obedecer. Ouvir, agir e obedecer. Aprove ao Senhor que fosse assim. E cremos que há um propósito nisso. A gente precisa deixar o luto para trás, ficar atento à voz do Senhor e à ordem dele. Ouvindo a sua voz, focando no propósito, obedecendo os mandamentos. E eu termino dizendo que é tempo de olhar para dentro de nós. Há pastores para esse tempo? Sim. Nós estamos aqui. A palavra para esse tempo? Sim. Ela sempre esteve aqui. A questão é, e dentro de nós? Uma criança chamou seu pai e levou para um parque e pediu a ele para comprar um algodão doce. E chegou diante do pai e disse, pai, eu quero comer.
Ele falou, mas minha filha é muito grande, você vai conseguir comer isso tudo? E a filha disse para o pai, pai, eu sou muito maior por dentro do que por fora. Quero encerrar dizendo isso a você. Nós somos muito maiores por dentro do que por fora. Por fora nós temos essa capa. E por dentro nós temos Deus em nós. Por fora nós temos as lágrimas, a tristeza, a solidão muitas vezes, a traição. Mas por dentro nós temos a esperança, a alegria, o refrigério. Por dentro nós temos o impulsionar do Espírito de Deus. E eu gosto muito do que Paulo escreve à igreja em Éfeso, no capítulo 2. No capítulo 1, Deus envia Jesus que governa tudo. E Ele dá Jesus à igreja para que Ele governe a igreja e seja o cabeça da igreja. E no capítulo 2 Ele vai dizer que não tem mais judeu nem gentio. Agora os dois são um só povo, os cristãos. E Ele usa um termo, e vocês são feitura dele. A palavra feitura quer dizer poema. Paulo está dizendo a essa igreja, vocês são uma obra de arte. Deus está realizando uma obra de arte em vocês. E eu queria orar com você, meu irmão, para que a gente começasse o nosso congresso assim. Oramos com o Pedro aqui, mas eu queria junto com vocês, se você desejar, e se você quiser, nos colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, fala com a gente. Dá o direcionamento. Porque quando o Senhor falar, tudo vai se arrumar. Quando o Senhor falar, as incertezas vão embora. A nossa fragilidade vai embora. E nós vamos falar ao povo com autoridade. O mar vai se abrir e o povo vai cumprir com os teus desígnios. Você quer vir orar comigo? Eu te convido, vem aqui enquanto nós cantamos. Se você desejar, eu queria orar com você. Você pode sair do seu lugar e vir aqui, colocar a sua vida diante do Senhor.